Já estamos conectados? Que rápido foi hoje! Hoje que a gente vai falar sobre a importância da comunicação, como nos comunicar melhor para termos melhores resultados. Rafael já está online aqui, já vou chamar ele para ele aceitar o meu convite para a gente compartilhar conhecimento, compartilhar. Oi, Rafa! Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Que legal! Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui compartilhando o teu conhecimento com as pessoas que me seguem, com os teus seguidores também, porque a gente está compartilhando o conhecimento com as pessoas que estão nessa busca, desse desejo de saber mais, de conhecer mais. Quem está entrando agora, por gentileza, aquela coisa de sempre, assim, me diz se o áudio está bom, se a imagem se nos vê com clareza, se puder fazer um ok, ou nos mandar alguns coraçõezinhos para a gente saber se está tudo certo, né, Rafa? É isso aí, vamos curtindo, vamos compartilhando essa live que a gente tem muita coisa para falar aí sobre comunicação e oratória. Só ajusta para mim, por favor, se está ok o áudio. Alguém me dá um ok, por favor, para mim saber se está tudo certo, para a gente tudo certo. Obrigada, Quinzinho, tudo certo. Muito obrigada por... Quinzinho, grande goleiro do futsal aí, meu amigaço. Show de bola, Quinzinho, grande abraço. Rafa, privilégio te receber aqui, meu querido. Assim, tava com saudade já de ti, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, até estamos conversando para alguns projetos, para tudo mais. Uhum. Cidade de dividir uma câmera contigo novamente, meu amigo. Muito legal, né? Porque assim, quando eu estive em Santa Cruz, eu te convidava para a gente falar ao vivo no Jornal do Almoço, né? E você trazia muitas dicas legais na tua área da psicologia. E hoje é muito bacana a gente trocar essa ideia aqui no Instagram e falar sobre muitas coisas, principalmente a comunicação e oratória, né? E parabéns pela tua iniciativa dessas lives que aconteceram aí durante toda a semana. É muito bacana compartilhar com pessoas que têm outras expertises também para agregar conhecimento, né? Eu vejo que muita gente está querendo essa sede de conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Por isso que é legal essa iniciativa e te dou parabéns e muito obrigado por me convidar para essa live aí. Super bem-vindo, fiquei super feliz que tu topou. Por isso que eu ainda pensei, quando tu topou, eu disse, vamos fazer na sexta, que é pra gente finalizar essa etapa com chave de ouro, assim, com uma pessoa que tenha muito conteúdo e que pode agregar muito para o meu público e para as pessoas que estão assistindo e aprendendo nesse momento. Rafa, te apresenta para quem está aí, quem não te conhece. Eu acredito que todo mundo te conheça, mas acho que é legal tu contar dessa tua nova trajetória profissional, dessas escolhas que tu tem feito para te desenvolver, dessas escolhas de momento de vida, assim, que tu tá passando e por onde tu tá. O Rafa que tá na praia, tá, gente? Pra gente morrer de inveja, assim. Ele acabou de sair do mar para vir conversar conosco. Que legal, né, Fátima? Eu estou em Garopaba já faz 4 dias e, enfim, a praia tá maravilhosa. Eu fiz um story no Instagram ali mostrando a praia, bem legal, né? E vim correndo aqui para casa para a gente fazer essa live aqui e falar sobre muita coisa boa. Bom, deixa eu me apresentar então para vocês. Eu sou Rafael Ferreira. Eu me posiciono sempre como um especialista em oratória criativa. É assim que eu tenho me colocado no mercado. E aí muitas pessoas, puxa vida, mas o que é oratória criativa? Ou algumas pessoas, puxa, que legal, é disso que eu preciso. Porque a gente vive num mundo cada vez mais, no mundo líquido, né, que o Bauman fala muito, né, o mundo líquido, essa transformação aí, né, muito rápida, né, Fátima? E então a gente precisa cada vez mais jogar esse conhecimento. E o conhecimento, ele é muito importante porque ninguém nos tira. Então a gente vai falar hoje muito sobre comunicação, oratória, na verdade como fazer com que as pessoas nos ouçam, né? Com que as pessoas queiram nos ouvir. Porque hoje nesse mundo, assim, ser cativante na hora de falar com as pessoas, né? É um grande desafio, especialmente hoje, que a gente vive um mundo cada vez mais na época das mensagens instantâneas. Né? Então a gente está conversando com alguém e alguém está no celular. E aí a pessoa fala, aham. E aí você está falando com essa pessoa. E a pessoa, sim, entendi. Só que muitas pessoas não gostam disso. Né?
quando você conversa com alguém, essa pessoa está no celular, está no computador, está fazendo alguma coisa, é muito desagradável para algumas pessoas, para outras nem tanto, né? Só que a gente tem que analisar que muitas pessoas que estão no celular conversando contigo, que fazem só o aham, assim, entendo, muitas pessoas acabam entendendo a tua mensagem, ok? Existem pessoas que são mais auditivas, né? Exatamente, assim, a gente sabe os canais de comunicação, né, que, por exemplo, a pessoa auditiva, ela tem um bom ouvido, ela consegue perceber melhor a audição do que a visão, por exemplo. Então, a gente tem que também entender que essas pessoas vão captar a nossa mensagem, né? Mas, na maioria das vezes, essas pessoas não estão tão conectadas assim. E aí, como é que a gente faz, então, para captar a atenção das pessoas, né, para despertar o interesse das pessoas em relação à nossa conversa, sobre aquilo que a gente quer falar. Então a gente vai falar muito sobre isso, né? Algumas dicas aqui, obviamente que o tempo é quase 1 hora que a gente vai ficar aqui, mas tem muito mais dicas para a gente aproveitar. Eu vou trazer aqui algumas principais aí para que a gente possa melhorar a nossa comunicação, despertar o interesse, fazer com que as pessoas nos ouçam mais, fazer com que as pessoas queiram saber o que a gente tem para falar. Tá? Então, a gente vai conseguir alguma coisa aqui despertar o interesse de quem ficar na live até o final. Aí. Isso aí. Ô, Rafa, a gente falou assim, quando conversamos sobre isso, tu me disse assim, como falar de um jeito que as pessoas queiram nos ouvir? Existe um jeito especial para que as pessoas queiram nos ouvir? Existem várias maneiras. Né? O importante... Enfim, são várias dicas, tá? O que eu diria, assim, para quem realmente está interessado? Puxa vida, as pessoas não me ouvem, eu não consigo me relacionar numa conversa individual, numa conversa em grupo. Como é que eu faço para despertar o interesse das pessoas? Fale sobre assuntos que sejam do interesse das pessoas. Essa é a primeira dica. Né? Muitas vezes, o que acontece? As pessoas falam só daquilo que lhe interessa. Né? E não consegue captar o primeiro ambiente. A gente tem que chegar no ambiente e perceber o que as pessoas estão conversando, sobre o que elas gostam de fazer, sobre o que elas gostam de falar, seus interesses, seus hobbies. E aí você vai mais ou menos calibrando essa conversa e vai entendendo um pouquinho das pessoas. Então, quando você consegue falar sobre assuntos que sejam do interesse das pessoas, você já tem maior chance de despertar o interesse. Você já começa aí. Né? Quando você fala sobre algo que as pessoas gostam, é uma maneira de despertar o interesse. Né? E outra maneira, claro, é prestar atenção, como eu falei, é prestar atenção no que o outro diz, é ouvir na essência. É ouvir, né? Eu ia atravessando, porque às vezes eu atravesso mesmo na conversa. Às vezes o falar é bem importante, mas o ouvir faz muito sentido para a pessoa poder... se eu te escutar com clareza, é muito mais fácil que eu possa conversar contigo e a conversa possa fluir de uma forma melhor, né? Exato, Quando a gente ouve as pessoas, a escutativa, que nós chamamos, né? É ouvir com atenção, e não é só ouvir por ouvir, mas é ouvir com atenção, é mostrar para a pessoa que você está realmente interessado no assunto dela. Né? Então, quando a gente consegue ouvir a pessoa, não cortar a pessoa, muitas vezes, cortar a fala dela, interrompê-la muitas vezes, isso causa um certo desconforto no outro. Né? Então, quando a gente tem essa paciência, essa calma, tranquilidade para ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, também facilita a nossa comunicação e faz com que você espere o seu tempo de falar e desperte a atenção da outra pessoa. Por quê? Se você ficar ouvindo a pessoa e ao mesmo tempo interferindo muitas vezes, né, você pode interferir algumas vezes, tá? Mas quando você interfere muitas vezes, o que pode acontecer é que a pessoa não vai te ouvir também. Ela vai perceber que você está atravessando a conversa dela e aí você não vai despertar atenção nela. Então, muita atenção nessa escutativa, né? Muito cuidado. Isso é uma habilidade que a gente não adquire de uma hora para outra. Né? É uma habilidade que a gente vai adquirindo com o tempo. Né? Prestando atenção, faça um teste. Se você está na live aí e se acha uma pessoa muito
explosiva, extrovertida, ou que não consegue ficar 1 minuto ouvindo alguém, comece devagar, comece com algum familiar seu mais próximo e faça esse treino. Ouça a pessoa 1 minuto, 2 minutos, né? Faça esse treino contigo mesmo. E também, mais importante, é receber esse feedback de pessoas que te conhecem melhor. Até porque o feedback ele vai te ajudar a melhorar, a você evoluir na sua comunicação. Bem legal. E para as pessoas que não têm essa facilidade, Rafa, para quem às vezes se sente meio tímido, tem um pouco de receio de falar sobre o que pensa, eu tenho um processo seletivo de uma grande franquia aqui, do Brasil, na verdade, e que uma das coisas que a gente faz para chamar para a seleção, depois de triado o currículo, a gente pede um vídeo de 1 minuto, onde a pessoa tem que se apresentar e me dizer quem ela é e por que ela gostaria de trabalhar nessa oportunidade. E eu vou te dizer, assim, chega os currículos, chegou a 50 currículos, ficamos com 10, pedi vídeo para 10, vem 5. Essa é a realidade. Muitas vezes... ver essa habilidade, assim, de poder encarar a câmera ou de poder falar sobre si. Algumas pessoas vão falar mais em público do que outras, mas como diminuir esse anseio, essa ansiedade de falar em público e de expor as suas ideias? Toda vez que a gente tem algo novo, toda vez que a gente vai conhecer algo novo, que a gente não está acostumado a conviver, normalmente a nossa mente parece que liga um alerta, né? Pisca um alerta, opa, perigo, alerta, perigo, algo está errado. Bom, o que isso tem a ver com a comunicação? Quando a pessoa não tem esse costume de gravar-se no celular, de se gravar numa câmera de vídeo, né? Normalmente ela vai ter mais dificuldades para se comunicar. Ela pode ser uma pessoa que se comunica muito bem, mas ligou a câmera, ela bloqueia. Brava. Acontece com muita gente isso, não é verdade? Então, por quê? Porque a gente está diante de algo novo. Uma câmera de celular ou uma câmera de vídeo, não que seja algo novo, mas o gravar-se, o gravar-se e mostrar-se para as pessoas é algo novo, né? Então, a nossa mente acaba nos bloqueando disso. Como é que a gente faz para melhorar isso? Não tem segredo. A gente tem que praticar muito isso, no espelho, organizar a sua fala. No teu exemplo que você acabou de dar, que algumas pessoas procuram vagas de emprego e tem que gravar um vídeo de 1 minuto, quais são as dicas que eu daria nesse momento? Organizar o que você tem a falar, né? O seu nome, o que você faz, quem você é e o que você faz, né? Suas habilidades, suas competências. Isso em 1 minuto. Depois que você organizou em tópicos, né, fica mais fácil. Aí o que você faz? Você primeiro treina como se estivesse lendo. Aí você treina no espelho várias vezes, se grava no celular, pede feedback para as pessoas mais próximas, vai treinando e vai aprimorando essa tua comunicação, né? Obviamente, Fátima, que muitas pessoas começam a fazer isso e desistem. Por que elas desistem? Porque elas não têm persistência e acreditam que não têm o dom de falar para a câmera ou de falar em público. Mas a gente não nasce com o dom de falar em público. Essa, pelo menos, é uma crença que eu tenho. A gente não nasce com esse dom. Ninguém nasce com o dom de falar em público. A gente adquire essa habilidade, né, com o tempo, com as experiências de vida. E automaticamente isso vai progredindo e vai melhorando a nossa comunicação. Eu não nasci com o dom de falar em público. Eu aprimorei, trabalhei como jornalista, me obriguei praticamente a falar em público e fui adquirindo algumas habilidades, né? Então é assim que funciona. Não há uma varinha mágica que diga, bom, a partir de hoje você vai falar bem em público. Eu mesmo que ministro palestras e cursos de oratória, eu sei algumas questões que eu posso melhorar na minha comunicação. E eu mesmo, como instrutor de cursos de oratória, eu tenho que evoluir cada vez mais, né? Então a gente nunca vai alcançar a perfeição. A gente precisa dar um passo de cada vez na nossa comunicação. Se não for assim, diminui as chances da gente falar melhor. Então, resumindo isso que eu falei, comece a gravar-se no celular, comece primeiro com o espelho, veja como é que está o seu tom de voz, o seu volume de voz, né?
organize a sua apresentação e treine, treine, treine. Não tem mágica, é você treinar e pedir feedback para as pessoas, aí sim você vai conseguir melhorar a sua comunicação. Como quase tudo que a gente busca na vida da gente, né? É preciso treinar, é preciso estudar, é preciso desenvolver. Não existe um dom. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade para falar, mas nascer fazendo isso com tranquilidade não existe. Rafa, tu faz tudo isso, já apresentou TV, já esteve na frente de jornal, já provavelmente já falou com pessoas super influentes no mundo e tudo mais. E quando tem que falar em público, mesmo com todas essas habilidades, com todo esse treino, tu ainda tem aquela ansiedade, eu falo aquela borboleta no estômago, assim, na hora de entrar para fazer as coisas? Tem. E eu não conheço pessoa, não conheço amigo, familiar ou pessoas profissionais que não tenham essas borboletas no estômago, esse frio na barriga, que não tem esse nervosismo. Cada um de nós, quando vai falar em público, a gente nos primeiros minutos da apresentação, seja qual for a apresentação, seja uma live nas redes sociais, seja uma pequena palestra, seja uma pequena apresentação, todos nós, sem exceção, temos algumas situações que atingem o nosso emocional. E esse emocional, o que ele causa? Tremor nas pernas, pode causar suor nas mãos, pode causar boca seca, uma série de coisas, né? É a adrenalina tomando conta do nosso corpo, né? E aí, como é que a gente faz para descarregar essa adrenalina que acabou de entrar no nosso corpo? Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu sempre que vou ministrar uma palestra, um curso, fazer uma live, participar de alguma coisa que tenha pessoas assistindo, eu fico nervoso, né? Mas aí, Rafael, alguns já me falaram assim, mas Rafael, você não consegue. Mas, obviamente... Tá travando, Rafa. Repete o que tu disse e travou agora, por favor. Repete um pouquinho o que tu falou. Tu disse, Rafael, e aí travou a tua live. As pessoas falam para mim, Rafael, eu não consigo enxergar nervosismo quando você fala em público. Aqui no nosso curso, aqui na palestra. Estamos com dificuldades de imagem. Se a gente consegue retomar. Tá travando, tá travando. Tá travando só para mim, tá travando para todo mundo. Para se ele consegue fazer, eu vou tirar ele da live e vou botar de novo, que aprendi que isso funciona. Não sei fazer. Rafa, a gente não tá conseguindo te ouvir. Agora voltou novamente. Agora voltou. Agora. Bom, vamos lá, dando continuidade. Acredito que sim, vai lá. Normalmente o que eu faço para diminuir esse nervosismo é trabalhar muito a respiração. Eu já começo pelo emocional, que é a respiração. E muitas pessoas assim, mas Rafael, respirar é fácil. Qual é o problema? Eu sei respirar. Aí eu faço um teste com a pessoa. Você sabe respirar? Então respire aí. Aí, você que está assistindo a live, vamos fazer junto aí. Por exemplo, você coloca, vamos lá, coloca a mão esquerda aqui no tórax, tá? E a mão direita no abdômen, certo? E aí a gente vai inspirar. E agora vamos soltar o ar. Solte o ar. E aí a gente vai perceber qual é a mão que mexe mais, se é do tórax ou do abdômen. A gente vai inspirar e vai soltar mais. Alguma mão deve mexer mais, né? Muita gente diz assim, Rafael, mexeu mais aqui o meu peito. Será que eu estou respirando certo? Outros dizem, eu mexi mais o abdômen. Será que eu estou respirando certo? Bom, o abdômen. Abdômen? Então respira certo, Fátima. Essa é a respiração certa, né? Que a gente chama da respiração diafragmática. O que acontece? Por que a respiração diafragmática é a correta? O diafragma é um músculo, né? Que está entre o tórax e o abdômen, né? Então, quando a gente inspira,
a gente tem que soltar a barriga, né? Que a gente diz, solta a barriga, solta o abdômen, porque você vai ficar mais tranquilo. As pessoas que respiram errado, elas fazem assim, ó, elas respiram mexendo a parte superior. Né? O que acontece? Isso faz com que a pessoa fique mais ofegante. E ficando mais ofegante, ela vai transmitir mais nervosismo. Então solte a sua barriga, solte o abdômen, respire corretamente, né? A respiração diafragmática, que você vai diminuir mais o seu nervosismo e vai conseguir melhorar a tua comunicação. Então eu já começo pela respiração. E aí depois eu faço exercícios de dicção. Né? Exercícios como, por exemplo, a gente fazer trava-línguas, né? A gente trabalha a língua, faz caretas, né? Pode fazer caretas, passar a língua internamente, né? Na boca, fazendo assim, ó. Várias vezes, depois faz para outro lado, engole a saliva para limpar a garganta. Então, né? Técnicas, por exemplo, tem pessoas que não conseguem fazer isso, mas vai treinando da seguinte forma, faz o tra, tré, tri, tro, tru, até que você consiga desenvolver com o tempo, né, essa habilidade de treinar a língua. Né? Você solta a língua e aí você diminui também o tropeço nas palavras. Tá? Então é uma forma de trabalhar a dicção e melhorar a tua articulação com a boca. Articular bem as palavras também faz parte de uma boa comunicação. Né? Então a gente trabalhar essa articulação. Né? De manhã cedo, quando a gente está com a cara fechada, e a gente parece que a gente não consegue falar, tá assim, né? E aí o que a gente faz? A gente faz caretas, né? uma espécie de ginástica facial, né? Para a gente melhorar a nossa articulação. Obviamente que existem vários outros tipos de dicas, né? Para quem quer projetar melhor a voz, tem uma dica que eu dou que é bem legal, que é trabalhar a sirene. Né? Você pode fazer uau, uau. Esse é um exercício que você pode repetir até terminar o fôlego e repete 3, 4, 5 vezes. Aí você consegue perceber que a sua voz projeta melhor o ambiente, apenas imitando uma sirene. Cara, que legal, Rafa. Adorei. Ó, tem várias dicas que tu passou aí, nem eu conhecia, tá? Deixa eu perguntar para quem tá conosco se tá fazendo sentido pro Rafa continuar dando dicas aí, porque eu adorei o que tu falou. E, assim, eu acho que para continuar dando dicas tem que ter uma chuva de corações. Eu adoro corações. Então, assim, preciso de corações para que tu possa continuar. E porque quanto mais vocês entregarem corações, mais essa live vai ser entregue para mais pessoas. E a ideia da gente é compartilhar conhecimento. Quantas pessoas gostariam de ter essas dicas que o Rafael está compartilhando de graça conosco aqui? Porque ele também entende que a gente precisa entregar para ganhar. Então, pode ser que tenha um amigo teu que está precisando saber disso. Ajuda a gente a tomar o número de pessoas. Então, legal. Tá vendo corações, Rafa? Eu acho que tá valendo a pena. E eu ia te dizer assim, ó. As pessoas me perguntam também se eu tenho isso quando eu entro. Gente, eu sempre tenho. Essa coisa vai pro palco, assim, ó, eu tenho essa sensação, mas eu curto essa sensação. Eu vou para falar em público com a sensação de, tipo assim, eu acho que se eu não sentir mais isso, para mim perde o sentido. Se eu não tiver essa tesão de fazer isso, entende? De poder... Verdade. Eu concordo, e muitos artistas, sabe, Fátima? Eu já ouvi muitos artistas, até globais, falando isso. Né? Tinha um quadro no Fantástico que era o Olha Quem Fala. Ele era conduzido pelo Reinaldo Polito, um dos grandes mestres da oratória no Brasil. É um grande mestre mesmo, vários livros dele aí, que eu tenho em casa e aprendi muito com ele também, já assisti um curso dele. O Olha Quem Fala mostrou também, entrevistou artistas da Globo que diziam que entravam no palco e ficavam nervosos, né, e iam diminuindo essa adrenalina. Claro que eles fazem exercícios teatrais também, alguma coisa parecida com o que eu mostrei aqui. E alguns falaram exatamente isso, que o dia que entrarem no palco, subirem no palco e não tiverem esse frio na barriga, vai perder o sentido e a pessoa talvez até abandone a profissão. Tá? Porque... é esse nervosismo que joga do teu lado, que faz você correr o sangue na veia, como a gente diz, e faz você se apaixonar pela sua profissão.
Né? Existe um propósito aí. E esse frio na barriga, ele tem que acontecer. Se ele não acontecer, você tem que fazer outra coisa. Né? Quando você vai falar sobre algo que você é apaixonado, fale. Vai ter frio na barriga? Vai, mas vai com frio mesmo. Porque são só os minutos iniciais. Para a gente fazer essa live aqui, também dá frio na barriga da gente. Só que são os minutos iniciais. Depois a gente já está falando sobre o assunto, a gente já está trocando ideias, as pessoas compartilhando, a Fátima fala, eu falo, e a gente agora já não está mais com frio na barriga, né, Fátima? Agora é só aquela sensação boa, assim, de ok, tá funcionando, tá tudo ok, vai para cima. Mas é preciso isso. Eu gosto dessa sensação de adrenalina, de poder fazer as coisas acontecerem. E alguém me disse assim, da onde veio isso tudo? E se não der certo as lives? Cara, se não deu certo, tudo bem. Se eu não experimentar fazer, eu nunca vou saber se isso vai dar certo ou não. Verdade, a gente tem que se permitir. Rafa, vamos fazer um isso comigo? Vamos encerrar esse momento lindo comigo? E tu me dissesse, tu poderia me dizer, não quero, não topo. Mas se eu não for lá e fazer o convite para ti, eu nunca teria a resposta. Verdade, isso faz muito sentido. A gente tem que se permitir, permita-se ao erro, a gente ser vulnerável. Existe aquela palestrante que eu gosto muito, inclusive tem no Netflix, que talvez, eu não sei se você já assistiu, Fátima, é a Brené Brown, né? Não. Ela fala sobre a arte de você ser vulnerável. Tá? Então aqui vai uma dica para vocês que estão aí assistindo a live também. Procura no Netflix Brené Brown. Tá? É uma mulher fantástica. O que eu quero dizer com isso? É quando a gente se permite ao erro, quando a gente é vulnerável ao erro, quando a gente brinca, entre aspas, com o nosso erro, a gente consegue lidar melhor, né, com esse medo de falar, com esse medo de se expor. Então, quanto mais vulnerável, a gente errou uma palavra, errou uma frase, tropeçou numa palavra, brinca com isso, sabe? Vai brincando com isso. Porque quem está te assistindo, teu público, seja o público das redes sociais ou de uma palestra, de um curso, ele está torcendo por ti. Não esquece disso, não esqueça disso. Esse público está torcendo para que você dê um show de palestra. Hoje em dia, pelo pouco tempo que nós temos, quando vai o palestrante na tua frente, ele sabe que você está investindo o seu tempo precioso para ouvir o que ele tem a dizer. Então ele está torcendo para que você tenha uma palestra de sucesso. Ninguém está ali para te vaiar. Se você errou, faça com que esse erro se torne de alguma forma engraçado, de alguma forma esse erro tem que ser bem humorado. Você conseguindo trabalhar o teu erro, ser vulnerável aos erros, eu tenho certeza que você também vai conseguir melhorar a tua comunicação, seja para qualquer público. Todo mundo pode falar em público, Rafa, na tua opinião, porque é especialista nessa área de comunicação. Todos nós, todas as pessoas têm condições e habilidades de falar em público? Sim, todos nós temos condições de adquirir habilidades para falar em público. Se a gente consegue adquirir habilidades na vida de várias formas, andar de bicicleta, correr, praticar algum esporte, sabe? Então a gente também tem a possibilidade de adquirir essa habilidade ou várias habilidades de comunicação. Né? Como eu falei, a gente não nasce com o dom de falar em público. A gente vai... Quando a gente nasce, a nossa mãe não fala assim, que nenê lindo, ele já nasceu com o dom de falar em público. A nossa mãe não fala isso, né? Minha mãe não falou isso quando eu nasci. Quando o meu nasceu, eu disse, vai ter presidente do Brasil com essa cara linda desse jeito. Isso pode acontecer, ó, viu? Você falou, ele vai ser presidente do Brasil. Você está apostando que ele vai ser, mas ele não tem habilidade ainda de ser presidente, né? Então, para falar em público é a mesma coisa, né? A gente vai adquirindo habilidades. E o primeiro passo é se permitir, é você procurar desenvolver habilidades. Bom, aí quais são as outras dicas que a gente pode trocar ideias aqui? Quando a gente está conversando com um público ou com uma pessoa ou várias, é legal a gente manter, sabe o quê? O contato visual. Sabe que muitas pessoas me dizem assim, Rafael, eu tenho medo de olhar para as pessoas. Eu olho no fundo da sala. Acontece muito isso. Muitas pessoas têm essa insegurança. Não conseguem ter o contato visual e olham para o fundo da sala.
Qual é o prejuízo disso? É que você não fazendo o contato visual, você tem a chance de perder o interesse das pessoas. Ao contrário, quando você olha, você se permite olhar para uma pessoa, duas ou mais, você olha para a plateia, olha para todos os lados, as pessoas sabem que você está olhando para elas e isso traz mais segurança e mais credibilidade. Então, uma outra dica bacana aqui, de novo, mantenha o contato visual com as pessoas. Tá? Isso vai fazer com que elas tenham mais interesse pela tua fala, tá? Que elas queiram te ouvir. E uma outra coisa interessante também, sabe aquelas palestras que são monótonas? Ou aquelas conversas chatas, que estão sempre no mesmo tom? A pessoa fala o tempo inteiro assim, e quer passar o seu recado, e parece que ela está rezando no meio de todo mundo. A pessoa vai, lá na palestra, vai fechando os olhos e dá uma pescada assim. Por que isso acontece? Porque o palestrante não está tendo a habilidade de trabalhar o tom de voz, de trabalhar a ênfase nas palavras mais importantes. Entende? Então, assim, quando a gente fala de uma vez só, de forma monótona, monotom, causa uma monotonia. E monotonia ninguém quer. O que a gente quer? A gente quer ritmo. O palestrante tem que ter ritmo. Ele tem que ter o ritmo dele, ele tem que dar ênfase nas palavras, ele tem que trabalhar a entonação. Você sabia que a entonação, dentro do poder da comunicação, a entonação tem 38% das pessoas te ouvirem. Você tem 38% de chance das pessoas te ouvirem mais se você trabalhar o tom de voz. Né? E se você trabalhar a expressão corporal, que são os gestos que eu faço com as mãos, a minha expressão facial, a minha postura, isso tudo corresponde a 55% do poder da comunicação. Isso é pesquisa, isso é um dado científico, né, que foi trazido pelo psicólogo romeno Albert Mehrabian, né, que lá na década de 50 estudou isso e chegou a essa conclusão de que mais da metade, você juntando a sua expressão corporal com o seu tom de voz, são 93% de chance que você tem para que as pessoas queiram te ouvir. E aí alguém pode perguntar aí, mas e os outros 7%, onde é que estão? Os outros 7% estão nas palavras. Então, somente nas palavras. Está na tua fala, está no teu conteúdo, está naquilo que você está passando. Aí alguém pode pensar, mas Rafael, não é o contrário? Se eu tenho mais conhecimento, se eu tenho mais conteúdo, as pessoas tendem a me ouvir mais. Não necessariamente. Quantos professores da escola, da faculdade, que tinham PhD, né, pós-doutorado, que tinham tanto conteúdo, mas não conseguiam, ou até hoje não conseguem atrair a atenção dos alunos? Veja, muito conteúdo e não conseguem atrair a atenção. Por quê? Porque o conteúdo é apenas 7% do poder da comunicação. Né? E os outros 93% estão no tom de voz, ou seja, na ênfase que você dá em algumas palavras, está no ritmo da tua comunicação, está trabalhando na ênfase nas palavras. Né? E também a expressão corporal. Né? Está na tua postura, né? Na tua postura, no teu jeito de ser, está nos teus gestos, né? Na tua expressão facial. Se eu falar assim, com os olhos, sem fazer nenhuma expressão, né? Eu não estou dando, eu quero dar ênfase nas palavras, mas o meu rosto não está comunicando. Então preste atenção também. Aumenta a tua postura corporal, né, Rafa? Tem falado muito isso para as pessoas, como trabalho com processos seletivos, como trabalho com desenvolvimento de pessoas. Como tu estás? Eu tenho que chegar para a seleção assim aqui, ó, morrendo. Cara, qual a possibilidade de tu conseguir um emprego se o teu corpo está dizendo que tu não quer? Qual a possibilidade de tu conseguir sucesso no que tu busca como empreendedor, como empresário, como líder, se teu corpo está comunicando completamente outra coisa que é o que tu gostaria? Da importância da gente saber também comunicar com o corpo, né? Porque falar é muito mais, a comunicação é muito mais do que a fala, né? Exatamente. E existe uma frase que diz: comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende, e como ele entende. Tá? Então, é exatamente isso que você falou. Essa frase é dita por vários especialistas.
David Ogilvy, que foi o pai, considerado um americano, pai da propaganda, né, do marketing, enfim, também diz essa frase. O Duda Mendonça, que é outro publicitário, que a gente conhece aqui, né, publicitário do Lula, enfim, do Partido dos Trabalhadores, são pessoas que sabem como trabalhar a comunicação, né? Então, faz muito sentido quando a gente diz, a comunicação não é o que você apenas fala, né? Mas a comunicação, ela tem que existir quando há um entendimento entre duas ou mais pessoas. Quando aquilo que você fala e aquilo que você expressa, né, as pessoas entendem, né? E aí não há o ruído na comunicação. A comunicação é exatamente isso, não é só o que a gente fala. Cuida bem, você pode ter o conteúdo que tiver, pode ter o conhecimento que tiver, mas se não souber trabalhar o seu tom de voz, ênfase nas palavras e o teu corporal, você não vai adquirir um sucesso na comunicação. Rafa, e trabalhando nessa questão de comunicação, então, assim, o quanto é importante também a gente poder falar o óbvio para o outro, né? Porque o que é óbvio para ti não é óbvio para mim, né? Eu posso dizer assim, Rafa, é óbvio que eu quero tal coisa. Como é que o Rafa não sabia isso? Era óbvio. Mas se eu não te disse, talvez tu não saiba isso com clareza, da importância da gente poder entender que tem que ficar claro para o outro, senão não é comunicação. E a gente vê isso muito em casa, né, Fátima? Por exemplo, a minha esposa às vezes pede assim para mim, me alcança aquele copo ali, só que tem vários copos. E qual copo que ela quer? Aquela coisa ali, né? Então a gente tem o costume de achar que tá óbvio pra gente, né? Só que pro outro não tá. Então a gente precisa dar um pouquinho mais de detalhe, né? Me alcança aquele copo azul que está em cima da pia, aquele azul mais forte ali. Aí você já consegue, né, dar o detalhe. Olha, um copo grande, azul, escuro, que está em cima da pia, né? Me alcança aquele copo ali em cima da pia, mas tem vários copos. Então, quanto mais detalhes você der para a pessoa, daquilo que você quiser, melhor a comunicação, né? Mais vocês vão conseguir se entender, né? Quanto mais detalhes, melhor. O local, a localização geográfica, o que tem naquele local, que cor tem, que tipo, que textura, é feito de quê, sabe? A gente tem preguiça de falar as coisas, Fátima. É ou não é? A gente tem preguiça de falar, o mundo está preguiçoso, né? A gente quer se comunicar de uma forma muito... E realmente a palavra é essa, preguiçosa, não tem outra, né? A gente quer falar menos, né? A gente quer falar menos e fazer com que o outro entenda, mas nem sempre isso dá certo. E sabe que nas empresas, e presto consultoria para uma série de empresas aqui, eu converso com alguns líderes e eles me dizem assim, mas foi contratado para fazer isso? Era óbvio que sabia que era a sua tarefa. Não é. Se tu é líder e que tu tá me escutando aqui, deixa claro o que tu quer. Porque, às vezes, se tu não deixar claro, o profissional que tu contratou vai estar fazendo coisas que ele tá achando que tá certo. E tu vai estar achando, gente, pelo amor de Deus, essa criatura não tem noção de estar fazendo isso. Muitas causas de demissão, de troca de pessoal, é porque a pessoa que foi contratada não teve a clareza do que ela precisava fazer. E aí falta habilidade. Mas é líder, sabe se comunicar? Não necessariamente. Nem sempre. Então, da importância da gente poder comunicar. Gente, eu quero isso. Explica para quem te contratou. E se para ti aquilo foi muito óbvio, para o outro não é. Então a gente precisa entender, e todos nós precisamos o tempo todo desenvolver essa habilidade de deixar claro o que a gente quer. Se tu tem uma empresa, organiza esse processo de comunicação para as pessoas que estão entrando, organiza para quem não está, que já está na tua empresa há mais tempo, que talvez tu não esteja entregando os resultados que tu busca, porque às vezes a pessoa não está fazendo porque ela não sabe que precisa fazer. E liderança é comunicação, né, Fátima? Quem é um grande líder é porque sabe se comunicar muito bem. Então, liderança e comunicação tem muito a ver. E se esse líder ele terceiriza a culpa, se esse líder sempre joga a culpa no seu subordinado, com certeza ele não vai ter os resultados que ele quer. Né? Quando a gente terceiriza essa culpa, a culpa é do outro, ele não me entende, eu falo... claro e objetivo, eu falo de forma assertiva, mas as pessoas não entendem. Mas vamos entender como é que essa tua comunicação, será que realmente essa tua comunicação está sendo assertiva?
Né? Ela não está sendo nem passiva nem agressiva, ela está sendo assertiva. Ótimo. Mas e como? Né? Vamos entender. E o segundo passo é quando você, como um líder, passa a uma boa comunicação, é importante o segundo passo também, que é acompanhar essas tarefas que você acabou de delegar. Né? Se você não acompanha as tarefas, não tem como você também saber se esse subordinado aí, se o seu funcionário está também desempenhando um bom papel. Então, em primeiro lugar, é saber comunicar realmente a tarefa, saber delegar e acompanhar essa tarefa, né? Então, eu acho que isso está dentro da liderança. Acompanhar não é delegação. Eu tenho conversado com meus clientes sobre isso. Porque o delegar implica delega, confia, supervisiona. Isso vai supervisionar se está feito. Porque se não for assim, não é delegação, é delargação. Delarga para o outro. E aí o outro vai fazendo como ele achar que está certo. Tem que confiar, supervisionar e pegar o trabalho pronto. Porque senão não é delegação, é outra coisa. Exatamente. E aí também é importante fazer perguntas, né? Fazer perguntas para a pessoa. Ah, você entendeu o que eu falei? Fazer com que a pessoa repita o que você acabou de falar. Até para você ter certeza de que comunicou da melhor forma. Do contrário, também fica difícil. Então, uma outra dica é também, você conversa, se você é líder e está vendo aí, assistindo a nossa live, converse então com o seu subordinado, pergunte a ele. E aí, o que tem que fazer, então, que eu acabei de te falar? Vamos lá, vamos ver se a gente está se entendendo, se a gente está se comunicando bem aqui. E aí você vai ter um resultado melhor. Bom, agora você está tranquilo que ele entendeu a tarefa. Aí você vai delegar, acompanhar, supervisionar e tudo mais. Mas é importante também fazer perguntas. Isso desperta... sabe que a pergunta numa conversa informal ou até mesmo numa palestra, a pergunta do palestrante ou do orador, ela é importante. Sabe quando a palestra você percebe que as pessoas não estão acompanhando muito? E aí você tira da manga perguntas. E você pergunta para as pessoas na plateia. Faça alguma pergunta interessante para despertar de novo aquela atenção, né, que você acabou perdendo. Então a pergunta ela é muito interessante porque ela desperta realmente a atenção das pessoas. E com o líder também, a mesma coisa. Quando ele faz a pergunta, ele está desenvolvendo uma boa comunicação também. E outra coisa é falar com entusiasmo. De nada adianta você chegar para alguém e falar sem entusiasmo, com aquela cara de quem está de ressaca, pois é e tal. Não dá. Você tem que falar com entusiasmo. E ainda mais quando você precisa motivar o seu funcionário, ou você precisa motivar alguma outra pessoa, seu amigo, familiar, não importa. Fale com entusiasmo. Mostre que você tem paixão por aquilo, mostre que você está torcendo pela pessoa, motive ela. Para que ela saiba que você está torcendo por ela e que ela pode errar, você vai estar junto, enfim. Mas falar com entusiasmo falar com emoção, entusiasmo, é uma das habilidades também que a gente pode adquirir ao longo do tempo. Então, essa para mim é uma das grandes dicas assim também, porque eu vejo muitas pessoas falando sem entusiasmo. E aí a pessoa é apaixonada por aquilo, mas ela está sem entusiasmo. E aí acaba que isso não desperta a atenção das pessoas. Falando em pergunta, Rafa, tu disse que é importante se a gente está num jogo, se a gente está numa plateia, se a gente está conversando com alguém, a importância de fazer perguntas. Vamos abrir se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse Por favor. Que a gente está compartilhando. Gente, aproveitem o Rafael, ele é especialista nisso. Então, tá com alguma dúvida sobre como falar em público, sobre como desenvolver a sua oratória, sobre como ter os resultados que tu merece por te comunicar de forma mais clara. Faça essa pergunta porque a gente está disposto, ele está disposto a responder porque eu estou aprendendo. Eu tenho dito para as pessoas assim, esse desafio de conversar, de receber convidados, tem sido muito legal para quem está comigo, mas tem sido muito legal para mim. Eu tenho aprendido pra caramba com as pessoas, com os meus convidados, com os meus amigos que estão aqui disponibilizando conteúdo, disponibilizando seu tempo numa entrega, realmente de uma entrega para o universo, para que gerem resultados sobre isso. Vamos lá? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para isso. E, Rafa, assim, eu quero te perguntar assim, como falar, como me comunicar pode me ajudar a ter melhores resultados? Então, muita gente às vezes não sabe por que não consegue uma vaga de emprego,
começa, que nem a gente falou, a terceirizar a culpa, não tem resultados, né? Anda muito cabisbaixo, está triste, está desmotivado. E aí, como é que eu faço para melhorar a minha comunicação, para ter melhores resultados, né? Tanto na minha vida pessoal e profissional? É claro que o primeiro passo a gente tem que se permitir a desenvolver essas novas habilidades, né? A motivação ela não vem de fora para dentro, a gente sabe que a motivação é algo interno, é através do autoconhecimento que a gente desenvolve, né, uma motivação melhor para a nossa vida pessoal e profissional. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? Nós como coaches também, né, Fátima, a gente tem que também incentivar as pessoas a se autodesenvolverem e a pensarem em como trabalhar o seu autoconhecimento, né? Trabalhar que habilidades hoje eu tenho, quais são as minhas fraquezas também, reconhecer essas fraquezas com muita humildade, né? Desenvolver uma lista de habilidades que você tem, que você não tem, e colocar isso no papel e fazer um plano de ação. Bom, a partir de hoje eu quero melhorar isso aqui em mim. Qual é o meu primeiro passo? Né? Muitas vezes o que acaba acontecendo é que muitas pessoas elas querem ter o resultado imediato. E resultado imediato hoje é muito difícil você conseguir. Você precisa iniciar com o primeiro passo. Então, qual é a sua habilidade que você precisa desenvolver melhor? Algo que você já tem de bom. Né? Olhando então para os seus pontos fortes, o que você já tem de bom que pode potencializar isso? Né? Comece por aí. E escreva essas habilidades, né? No que tange a comunicação, né? A melhores resultados através da comunicação. Então, acho que o primeiro passo é esse autoconhecimento, é colocar no papel mesmo e desenvolver um plano de ação para dizer, bom, primeiro eu vou conseguir adquirir ou potencializar essa habilidade. Depois, quando eu conseguir, agora eu vou para o segundo passo e assim vai para o terceiro, quarto, quinto passo. Isso é muito legal porque faz com que as pessoas tenham melhores resultados. Tem que ter paciência? Sim, a paciência também é uma outra habilidade que a gente tem que adquirir, né, Fátima? Para a gente ter melhores resultados na nossa vida pessoal e profissional. Deixa eu ler a pergunta da Traude, que querida, que está conosco, minha amiga. Ela perguntou, Rafa, assim, ó, como lidar quando alguém da plateia quer pegar o lugar do palestrante? Sabe aquele que sabe tudo? Aquela pessoa que quer falar mais do que tu na hora da palestra? Sim, existe muito isso, né? Como é que a gente pode fazer? Você está percebendo que a pessoa está levantando a mão muitas vezes, está fazendo muitas perguntas. Como é que a gente faz para evitar isso? No início da sua exposição, no início da sua apresentação, você já passa algumas dicas para as pessoas. Olha, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Não vai ser um monólogo. Eu vou falar para você sobre algumas questões aqui que eu preciso passar. Fale sobre o assunto que você vai falar. Se apresente, fale sobre o assunto, fale o tempo que você vai expor, porque as pessoas precisam saber o tempo. Vou falar sobre 15 minutos, é meia hora, é uma hora. Fale para as pessoas, para elas terem a segurança de que, ok, eu tenho esse tempo para dedicar para essa pessoa. Depois que você falou o tempo, né, você pode falar para as pessoas, olha, todos aqui podem fazer perguntas. Tá? Eu peço que as perguntas sejam breves, para que todo mundo possa perguntar também, para que todo mundo possa participar, né? Para que não fique só uma pessoa fazendo pergunta. A gente pede que essa pergunta seja mais objetiva, né? Sem muitos rodeios, ela seja mais assertiva, para que dê tempo para você responder e para outros também fazerem outras perguntas. Então deixe claro, para evitar esse tipo de situação constrangedora, deixe claro para as pessoas no início da sua apresentação o que realmente você quer. Bem legal, porque o que é combinado não é caro, né? Não custa nada. É claro. Gente, a gente está encaminhando, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente aqui. Se fez sentido para ti, se fez sentido para quem está participando, vai seguir o Rafa, entra no Instagram dele, coloca para seguir ele. O Rafa tem dicas sempre bem legais sobre comunicação, sobre como melhorar o nosso jeito de passar as informações. Então, se fez sentido para ti, entra lá para seguir ele, porque tu vai ter um excelente profissional compartilhando contigo. Se fez sentido para ti também, tu está seguindo só o Rafa, entra no meu Instagram também, porque eu tenho conversado com diferentes pessoas, eu trabalho com liderança, desenvolvimento de equipes, e aí a gente pode juntos crescer, porque é essa a pegada, que a gente possa continuar crescendo, nos desenvolvendo
e oportunizando para que todos, porque o conhecimento está de acesso a todos, a gente precisa saber onde encontrar ele, né? É verdade, é verdade. Muito legal, assim. E muito bacana essa pergunta, porque é muito comum as pessoas terem essa dificuldade, né? E eu estava pensando aqui mais ainda sobre essa pergunta que foi feita. Quando a pessoa, mesmo assim que você deu a dica no início da apresentação, e ela insiste em fazer perguntas, né? Faça elogios para ela, né? Você pode elogiar ela, muito legal a sua participação, que bom que você está participando com a gente. Mas eu peço que as outras pessoas também possam fazer perguntas aí, né? Elogie a pessoa e não deixe ela constrangida, né? Isso é bem importante também, né? A gente elogiar as perguntas, elogiar a participação, porque daqui a pouco você fala de um jeito um pouco desconfortável, né? Essa pessoa pode até não querer mais fazer as perguntas. Então, também é importante a gente elogiar as perguntas e deixar claro para as pessoas o que a gente quer. E tem uma outra questão, Fátima, já que a gente está chegando no final, sabe que uma das grandes regras da comunicação, e não foi falado até agora, e eu acho muito interessante a gente colocar aqui, que é a naturalidade, a espontaneidade das pessoas. A gente não pode virar um robô. A nossa comunicação ela não pode ser robotizada. Eu vejo que muitas pessoas, quando ligam o celular, uma câmera, elas são de um jeito na vida real, e aí ligam o celular e elas começam. Olá, eu sou Rafael Ferreira, especialista em alguma coisa. Eu quero aqui falar para vocês. Então fica muito robotizado, e não é. Isso também não desperta atenção, muito pelo contrário, isso afasta as pessoas de você. Então se você é desse jeito seu, como você realmente seja assim em live do Instagram, seja assim onde você quiser na sua vida, seja onde você quiser, seja autêntico, seja espontâneo, seja natural. Mas tem gente que não gosta do meu jeito. Bom, paciência, a gente não vai também agradar todo mundo, certo? Então, assim, mantenha o seu jeito, a sua maneira, mas preste atenção na maneira como você está se comunicando, né? E peça feedbacks para as pessoas, porque só assim, pedindo feedbacks, treinando, praticando, que a gente vai alcançar os resultados que a gente quer, né, na vida pessoal e profissional através da oratória. Show de bola, Rafa. Minha gratidão pela tua presença aqui. Fiquei muito feliz de te ver novamente, de poder conversar contigo. Se fez sentido para ti, printa a tela para a gente, marca eu, marca o Rafa, para a gente poder ver e para que essa live chegue ao maior número de pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo que o Rafael tão gentilmente compartilhou conosco. Então, marca a gente, marca a gente para a gente poder dividir, compartilhar com o maior número de pessoas. E, Rafa, a minha eterna gratidão, tu sabe o quanto eu gosto do teu trabalho, o quanto eu te admiro, e assim, vamos juntos, porque juntos a gente é mais forte. Fátima, eu que te agradeço, obrigado pelo convite, que bom falar contigo, assim, nessa live. Quando eu for a Santa Cruz, a gente vai conversar, tomar um café, né, conversar sobre várias coisas aí, sobre negócio, empreendedorismo, enfim, comunicação e outros papos, porque é muito legal a gente se aproximar de amigos como tu, e eu te tenho como uma amiga, e muito obrigado mesmo por esse convite. E vamos que vamos, feliz 2020 para todo mundo, para ti, você merece todo o sucesso do mundo, e é uma excelente palestrante, psicóloga, profissional completíssima, e eu indico a Fátima. Muito legal, Fátima, obrigado mesmo, e um abração para todo mundo. Valeu, gente. Ó, essa semana terminou, a Rafa aqui encerra com chave de ouro essas lives que a gente vai estar dessas 2 semanas que eu conversei. Tem uma surpresa muito legal, mas não é para semana que vem, é só para fevereiro, segunda semana de fevereiro, super surpresa. Fique atento porque tu vai gostar também de quem vem conversar comigo. E é isso, gente. Muito obrigada, nossa gratidão. Com essa live, encerro essa maratona. Rafa, chave de ouro para nós, tá bom? Valeu. Obrigado, gratidão.